O ministro José Antônio Dias Toffoli, gostaram aí do nome? Tomou certas precauções antes de deixar a relatoria do caso Master. Só agora essas precauções estão vindo à luz do dia. Vocês entenderam? Vocês vão se surpreender. Digam aí, depois digam aí nos comentários o que vocês acharam destas precauções, como a mídia está chamando. Isto vai dar o que falar. Dias Toffoli tomou precauções antes de deixar o caso Master. O ministro do STF deixou a relatoria, por forçado que foi, no último dia 12 de fevereiro. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deixou a relatoria do caso do Banco Master no último dia 12 de fevereiro, mas não sem antes, porém, como diz o outro, tomar suas precauções. É o que reflete um dos atos finais do magistrado na condução do caso. Essa matéria está no Pleno.news, mas está em toda a mídia. Quais foram essas prevenções ou precauções tomadas no apagar das luzes, na saída? Ele foi saído, né, da relatoria do Banco Master. Quais foram? Foram despachos. 2. Primeiro, Martina. O Toffoli, repare, Martina, você que é uma jurista, sim, você tem que aprender dessas coisas. Toffoli foi defenestrado, né, da relatoria. Eu suspeito que não é suspeito. Mas antes de sair da relatoria, ele aprontou 2 coisas. Primeiro, determinou, Martina, a retirada de 2 documentos dos autos principais. Entendeu? Toffoli fez essas maldades calculadas. Olha, tá saindo da relatoria, mas ainda como relator, já sabendo que sairia, ou já saído, ele, despacho. Determino a extração de 2 documentos desses autos principais. Esse foi o primeiro ato. E o segundo, cada documento desse, Martina, ele determinou que virasse um processo apartado. E pasme, ele vai ser relator desses processos. Logo, o senhor Mané e a senhora Mané, lá que está do outro lado, chega à conclusão de que Toffoli buscou e, a rigor, por algum tempo, continuará com poder. Vai ser o relator de filhotes processuais retirados das costelas do caso maior do Banco Master. Olha, rapaz, isso é coisa do Capetes, viu? Isso não é só engenharia jurídica, não, viu? Caramba! Que coisa, hein? Eu estou impressionado. Estou impressionadíssimo. Digam aí o que vocês estão achando. Sendo assim, deu-se origem a 2 processos autônomos, como eu expliquei. Agora, por que eu já sabia, né? Há pelo menos 2 dias. Mas por que nós não ficamos sabendo disso desde a semana passada? Porque estes despachos estavam em caráter sigiloso. Mas o portal Metrópolis teve acesso. Pasme. Com base no critério da prevenção, por já atuar no tema até então, o próprio Toffoli indicou-se como relator das novas ações. Eu adoro a inteligência do brasileiro. Toffoli é um gênio. Legenda para ironia embaixo. Além desse desmembramento mais recente, outros processos originados a partir do caso Master seguem tramitando. Mas esse é o caso. Vocês entenderam? O jogo é pesado. O jogo é tão pesado que nós podemos entender mais como o jogo está jogado de maneira pesada, rachada no STF, com essa matéria da Malu Gaspar, aqui no jornal O Globo. Querem ver? Operação da Polícia Federal contra os agentes da Receita Federal, determinada por Alexandre de Moraes, irrita uma certa ala de seus colegas no STF e desperta imensa desconfiança
dos colegas sobre essa conduta do Moraes. E aí? Meu Deus. Veja, olha, o Brasil que eu quero é um Brasil onde a Suprema Corte cuide dos casos que chegam lá, dos casos, né, que fazem bem para a nação, resolvendo conflitos, né? Mas parece que tem aí, os ministros estão com muitos problemas próprios, pessoais, e eles estão trabalhando pagos a troco de diamante por nós para cuidar de seus problemas pessoais. Dá esta impressão, que evidentemente não é verdade, é só uma impressão. A devassa que a Polícia Federal realizou sobre funcionários da Receita, suspeitos e até então só meramente suspeitos, e suspeito não é culpado de nada, muitas vezes há equívocos, há falsos positivos, inclusive, e o suspeito vem a revelar-se lá na frente completamente inocente daquilo. A devassa que a Polícia Federal fez a mando de Moraes sobre funcionários da Receita Federal acusados de vazar informações sigilosas de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa devassa realizada na terça-feira, ainda de carnaval, acendeu um alerta. Mari, fica atento aqui, por favor. Acendeu um alerta entre os próprios colegas do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a ação. Alerta aceso. Veja, eu vou repetir. Esta operação, que o Moraes, sem consultar os outros colegas, agora já se sabe, ele determinou essa devassa, acende um baita alerta dentro do STF. Quem está dizendo são os próprios ministros, irritados com Moraes. Quais alertas? Diz a Malu Gaspar. 2 ministros, ouvidos sob reserva, consideram a ação absurda, entre aspas, absurda, e enxergam indícios de abuso de autoridade do nosso querido imperador. Na ala do Supremo, que não gravita em torno de Moraes, não é aliada de Moraes, pegou muito mal o fato de Moraes não ter sequer comunicado aos colegas que havia uma suspeita de acesso indevido aos seus sigilos fiscais. Não está estranho isso? Um magistrado disse ter manifestado seu descontentamento ao presidente da corte, Edson Fachin. Veja, porque assim, qual é a justificativa de Moraes, e já é uma justificativa muito fraca, para essa verdadeira devassa sobre a esfera jurídica, a esfera funcional, de agentes, de auditores da Receita Federal? Qual é a justificativa? Olha, alguém lá dentro vazou, acessou e vazou dados sigilosos fiscais de ministros e seus parentes e suas empresas. Então, se Moraes tem a justificativa de que fez isso para proteger ministros e parentes da corte, por que Moraes não avisou aos ministros e parentes da corte diretamente interessados? Então, quando ele não avisa e determina a ala dócil a ele da PF, dócil a ele da PF, para fazer essa devassa, sem avisar os colegas supostamente interessados, parece que ele não está assim fazendo isso pelo bem dos colegas. Aí é que está. Aí é que está. O fato de Moraes ter pedido à Receita Federal, pedido não, ordenado, que verifique se houve acesso ilegal aos dados de cerca de 100 pessoas, todos ministros ou familiares de ministros, esse fato foi encarado internamente lá no Supremo, entre os colegas de Moraes, como uma tentativa, meus amigos, do ministro fazer uma fishing expedition. O que é fishing expedition, Martina? Jogar para ver se encontra prova contra alguém. Joga. E se vem um peixão contra um colega ministro, Martina, eu tenho alguma coisa contra você. Se eu estiver caindo, você segura minha mão ou cai nós dois. Olha, de 2022 para cá, ou o que houve de fishing expedition, pesca probatória, contra as pessoas da direita, e muita gente aplaudindo, inclusive os próprios ministros da STF, colegas de Moraes. Pois é, ministros, Martina, pasme você, ministros do STF agora estão suspeitando que Moraes está fazendo fishing expedition contra eles próprios e contra os seus familiares.
Eu vou repetir, está na matéria da Malu Gaspar, Jornal Globo. O fato de Moraes ter determinado à Receita Federal que verificasse dados acerca de 100 pessoas ligadas a ministros e ministros foi encarado dentro do STF por seus colegas como uma tentativa de Moraes fazer uma fishing expedition ou pesca probatória, que é o jargão jurídico que define a prática legal de fazer buscas genéricas sem objetivo determinado para tentar encontrar provas de crimes praticados pelos seus colegas ou pelos familiares de seus colegas ou pelas empresas de seus colegas ou empresas de seus familiares. Era uma acusação comumente feita à Força-Tarefa da Lava Jato e depois também feita à PF de Moraes contra a direita e que agora se repete a boca pequena contra membros do Supremo, supostamente. Esses colegas temem, meus amigos, que Moraes use os dados sobre os ministros e parentes que venham a ser obtidos na devassa da PF para se blindar do avanço de apurações sobre ele mesmo e sobre sua mulher, Viviane, que tem contrato de 130 milhões com o Master. Ainda está bastante fresco na mente dos togados do Supremo o vazamento da reunião secreta que terminou com Dias Toffoli renunciando à relatoria do caso Master. Toffoli teria embolsado 35 milhões, sua empresa. Para alguns colegas de Moraes lá dentro do Supremo, a ação de terça, com essa ação de terça, Moraes teme o efeito Orloff, como se, ao olhar para Toffoli, ele ouvisse a voz da antiga propaganda que um sujeito diz ao outro. Toffoli estaria dizendo a ele, eu sou você amanhã. E isso é tudo o que ele não quer. Em resumo dessa matéria, que é realmente escandalosa da Malu Gaspar, nós teríamos, segundo aí essas fontes, 2 ministros de dentro do STF foram fontes da Malu Gaspar. Em resumo, eles estão dizendo, nós aqui dentro estamos batendo os dentes, assim, tremendo os dentes, tendo tremeliques, nós achamos que Moraes agora está praticando fixed expedition contra nós, nossos parentes. Para quê? Porque quando vazarem as provas, eles aqui estão dizendo, cabiludíssimas de que o Careca fez coisas erradas, é claro que isso é invenção, ele nunca fez nada errado. Quando vazaram essas provas e nós formos colocados numa situação de julgadores de Moraes, ele convocará uma reunião secreta e dirá, vocês não vão me julgar, e se forem me julgar, me darão como inocente, porque eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É disso que se trata, nesse português escrachado que vocês encontram nesse canal. Entenderam? Por favor, ao comentar, comentem civilizadamente. Eu tenho tido uns enganchos de palavras num vídeo de ontem que... Mas agora foi tranquilo. Isto é... Sai petezada. Deixe seu like aí, inscreva-se, confira a sua inscrição. Olha aí, ó. Confira, deixe seu like, comente, compartilhe. Se aparecer a tecla hypar, clique aí para esse vídeo alcançar mais pessoas. Obrigado pela companhia, até a próxima.